Olá pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando na TV Cajazeiras nesse novo programa que é o Meu Voto, que é para tirar justamente dúvidas sobre o eleitorado em relação ao candidato da sua escolha. Nós estamos aqui com a ilustre presença, uma pessoa que é da comunidade de Cajazeiras, representa também todo esse cenário político aqui na região, e nós estamos trazendo ela também para tirar sua dúvida sobre o plano de governo que ela vai exercer dentro da Câmara de Vereadores. Estamos aqui com Cristiane Chaveirinha, conhecida popularmente como Chaveirinha, e ela vai se apresentar. Ó. Agora, os microfones da TV Cajazeiras estão abertos para você. Boa noite, me chamo Cristiane Santos, mais conhecida como Chaveirinha, popularmente, né? Porque trabalho com chave, né? Tenho um intuito aí de chegar na candidatura para vereadora, trazendo para o futuro, porque o futuro são as crianças, né? Cultura, né? Trabalho, esporte, emprego. E é isso aí. Então, Chaveirinha, o que acontece é o seguinte, nós temos aqui um padrão, né, uma padronização de perguntas, onde nós vamos falar, né, nós vamos perguntar a todos os nossos convidados que aqui se dispuserem para vir até aqui a mesa da TV Cajazeiras, no programa Meu Voto, simplesmente para você expor suas ideias e seu plano de governo dentro da Câmara de Vereadores, assim, se você estiver, né, como você está galgando também, buscando isso para a Câmara de Vereadores, estar lá dentro para trabalhar para a população. Então, nós queremos justamente que você se exponha aqui e traga a sua ideia, simplesmente isso, a sua ideia de governo que você vai estar dentro da Câmara de Vereadores. E a gente tem aqui algumas perguntas que nós vamos iniciar, tá? E nesse questionamento a gente vai, dentro dessas perguntas, batendo um papo sobre questionamentos que podem haver, né, direcionados à população. Pode ter um contexto direcionado à população. Vamos lá, vou começar, tá bom? Pode. Cristiane, tá? Quais são as principais necessidades da cidade de Salvador que, no seu ponto de vista, você vai iniciar, né, visando trabalhar quando você ingressar na Câmara de Vereadores? Nossa primeira pergunta. O primeiro passo, que eu acredito, seja a saúde. Porque para quem passa no SUS, não é fácil, não. Eu sei disso porque eu tenho uma pessoa internada e fui com meu pai, ando e vejo a necessidade que o povo passa. Só quem passa é que sabe. Entendi. Realmente a saúde é uma questão que é em todo o Brasil, e creio que tem que ter uma união aí entre a política direcionada a vereadores, prefeito, governador, e inclusive chegando até a presidência da República para trazer um benefício mais direcionado à população. Falo não só da nossa cidade, Salvador, mas para todo o Brasil, que vai ser muito importante a gente analisar essas questões que você falou aqui agora e buscar dos outros candidatos também, né? Esse ponto de vista direcionado à saúde. É uma coisa que eu acho, Rômulo, é assim, certo? O governo são dois momentos separados, né? Porque um é direita, outro é esquerda e assim excessivamente. Agora eu acho que isso aí, na saúde, não devia ter. Porque a gente está tratando das pessoas que nos botam lá. Então, assim, tinha que ser uma coisa assim, em primeiro lugar. É governo, é presidente, é prefeitura. Então, tinha que ter um bom senso e dessa parte aí tem união. Para contratar mais médico, mais hospitais especializados, com todas as especializações. E não só em Salvador. Pelo menos em todo o território brasileiro. A saúde tinha que ter uma prioridade. Nós tínhamos que ter hospitais mais capacitados para pegar as pessoas que mais necessitam para poder usufruir, porque a gente não tem. Você chega em outro
estado não tem. Tudo é para Salvador. Então, Salvador fica supercarregado. Aí não tem como. A demanda é muito grande. Ah, entendi. A questão que você fala é as regulações dos interiores, é isso? Pois é. Entendi. Aí sobrecarrega realmente a questão da saúde da capital. E aí quem está aqui perde a prioridade, porque vem outros de fora que está mais necessitado ainda e sobrecarrega Salvador. Mas você não acha isso um pouco complexo? Eu creio que, assim, dentro da Câmara de Vereadores, teria que ter uma união muito forte com os 43 vereadores para que isso pudesse ter uma pauta relacionada à saúde e direcionada a isso, porque vai muito além da Câmara de Vereadores. Não, mas é isso que eu estou te falando. Uhum. É o governo, mais presidente da República, mais prefeitura. E não é só de Salvador, são de todos os interiores. Não. Presidente, bora botar a Feira de Santana. Vamos fazer o melhor hospital para a Feira de Santana, do SUS. Vamos descarregar Salvador. Entendi. Camaçari. E assim excessivamente. Entendi. Cada um teria seu próprio hospital bom para a população que é necessário. Não está arriscando a vida dos próprios pacientes, que você viu a tragédia que teve aí recentemente, 2 tragédias. Então, como é que não acorda para isso? Entendi, Cristiane. Realmente é um ponto crucial que tem que ser analisado, a saúde em todos os tempos, nessa mesma pendência. Temos isso até hoje. Então, até o momento, não entrou governos, né? Vamos dizer assim, que não é só o governo municipal. A gente está falando aí, a gente está buscando um direcionamento que já é muito mais amplo do que simplesmente um vereador. Com certeza. Então, realmente é um foco muito interessante para ter uma pauta dentro de uma Câmara de Vereadores e tentar analisar da melhor forma. Então, assim, vamos partir agora para uma segunda pergunta, que é: como você planeja promover a transparência e a participação popular, né, da população que votou em você, para questões direcionadas à transparência de dentro da Câmara de Vereadores no seu governo? Eu, como candidata, porque assim, não é só eu, né? Mas eu, como candidata, vou ser transparente o máximo que eu puder. Mas a pergunta é justamente isso. Vou estar presente na maioria dos bairros, pelo menos o tempo que eu puder, para ver a necessidade do povo, porque eu acho que isso é que falta no candidato. Não só vir de 4 em 4 anos, mas estar presente ali diariamente. E o que é que a prefeitura podia fazer em relação a isso? Nós hoje temos a prefeitura bairro. Que eu vou lhe ser sincera que para mim não adianta de nada, porque muita coisa você vai e você não consegue. Então, assim, eu acho que você tem que ter a prefeitura bairro, sim, mas você tinha que ter algumas pessoas em alguns bairros, vamos supor, Boca da Mata. Boca da Mata tem um líder, não tem? Essa liderança da Boca da Mata, ela sabe o que é que Boca da Mata precisa. Onde é que está precisando de asfalto, saneamento básico. Aí você vai para a Capelinha de São Caetano. Pronto, você tem outro representante lá. Assim, excessivamente. Mas esse é o direcionamento da política direcionada ao vereador do bairro. Sempre a gente tivemos outros bate-papos aqui que nós falamos sobre isso, sobre a população votar em quem conhece, porque aquele vereador está dentro do contexto social e entende as demandas da população local. Então, por isso, realmente, é como você está falando, tem que ter alguém de dentro da comunidade representando. Então, o que vemos hoje em dia é que Cajazeiras, mesmo nesse contexto, não tem uma representatividade oficial de Cajazeiras que foque em Cajazeiras em relação a isso aí. Nem Cajazeira, se for contar, eu acho que vai ser poucos lugares que tem. Se eu for imaginar, eu acredito que só vai ter uns 4 bairros que tem assim uma pessoa fixa, onde tudo acontece, bora dizer assim. Entendi. Mas na ressalva em relação a isso, você tem mais algo a falar? Não. Tudo bem. Vamos partir para uma outra pergunta, que não mais importante ou menos do que as outras, tá? Que é: qual é a sua visão para o desenvolvimento econômico
vamos direcionar Cajazeiras, tá? Porque isso foca no seu, não sei se você tem algo dentro do seu plano de governo para dar uma estabilidade econômica dentro de Cajazeiras, algum projeto, algum direcionamento para trazer para Cajazeiras. Você tem? Para Cajazeiras eu tenho um sonho em trazer uma indústria de reciclagem. Interessante. Porque você vai gerar emprego e renda para o município. Certo. A questão, a empregabilidade, tem que ter um direcionamento político, tem que ter uma busca de vocês que pretendem, estão galgando aí, buscando, né? E você não é sua primeira candidatura, então assim, trazer essas demandas, né? Dar uma solução para essas demandas e trazer soluções para dentro de Cajazeiras. Isso vai ser muito importante, ter uma representação daqui de Cajazeiras. E essa indústria aqui dentro, Rômulo, porque assim, Cajazeiras está crescendo muito rápido. Então a gente está ficando sem espaço. Então, assim, depois quando acabar essa campanha, eu vou até procurar quem for assumir a prefeitura para a gente poder botar esse projeto em pauta. Porque eu tenho até o lugar da construção da indústria. Entendi. Que não tem casa muito perto, né? Porque, apesar de que nós estamos se tratando de lixo, mas é um lixo que traz renda e benefício para a população. Entendi. Então, essa é minha pauta. Essa seria, nesse caso, nessa pergunta, esse direcionamento seria... esse seria o projeto que você teria para apresentar na Câmara de Vereadores para aprovação para Cajazeiras em relação à empregabilidade. Seria isso? Tem outros. O outro abrange Cajazeiras e adjacência. Porque, assim, uma creche para o idoso. A gente precisa conquistar isso também. Creche para criança, creche para... Por que creche para idoso? Você imagina por que uma creche para idoso? É uma necessidade. Porque, assim, tem muita gente que deixa de viver a vida em termos do trabalho e de tudo para poder ficar com seu pai ou com sua mãe. Porque, às vezes, você coloca uma pessoa, demora de dar comida, demora de dar um banho, de trocar uma fralda. E a creche, ela vai ter seus funcionários e vai cuidar, e você vai trabalhar e voltar a pegar seu pai ou sua mãe e levar para casa. Então, você tem uma outra tranquilidade. Entendi, interessante. Eu nunca tinha pensado em algo do tipo, mas achei uma ideia interessante. Mas assim, vou te dizer, essa ideia foi apadrinhada por uma prima minha. Ela, Cris, você que é política, jogue isso, mas por que ela me apadrinhou com isso? Porque ela passa por isso. Mas a grande questão do político hoje e um representante da população, independente dele ser partidário, político ou não, é trazer algumas soluções trazidas até por populares, por pessoas comuns que até não têm uma boa comunicação, não têm redes sociais, não têm uma vida mais social, mas ele tem uma ideia ali que ele passa para alguém, e nada melhor do que uma pessoa que pode estar representando como um candidato a vereador, trazer essas pautas para que seja exposto, principalmente aqui agora. Um exemplo, eu falei mais cedo com você e volto a salientar. Nós fizemos uma pesquisa nas nossas redes sociais e bateu quase 25% da população, né, que votou, né, nas redes sociais, que estão ainda sem uma escolha de um candidato. Então, assim, para você ver que é uma coisa que tá muito enfática aí, que a população não sabe em quem votar. Então, será que é porque não tem o conhecimento, esse conhecimento que a TV Cajazeiras está trazendo hoje para você? Os candidatos que forem eleitos pela população, eles também vão ter abertura para sentar nessa mesa e bater um papo com essa população que o elegeu. Então vocês fiquem atentos aí para essas questões que a gente está falando aqui. Posso continuar as perguntas? Vamos para uma outra pergunta aqui, tá? Que é, deixa eu ver aqui, a quarta pergunta que nós vamos fazer para a Cristiane, lembrando que essas perguntas elas são basicamente produzidas e também com auxílio de algumas perguntas que foram feitas na internet, tá? A gente fez um quantitativo aqui, uma quantidade de perguntas
mais voltadas para que a gente passe em uma demanda para o candidato a vereador. Na quarta pergunta, como você pretende atuar para melhorar a qualidade da educação pública no município? A educação também é outra coisa que tem que estar em primeiro lugar também, porque são o futuro do nosso do país, né? De toda uma nação no geral. Então, na educação falta muita coisa, Romulo. Primeiro, valorizar os professores, né? Uhum. Temos que valorizar porque são eles que nos botam num patamar que muitos chegam a ser empresários, outros não, mas aí vai de cada uma forma. Então, nas escolas, eu acho que já teria que ter vários cursos que ele saísse de lá, pelo menos um profissional, para ter um rumo na vida, né? E, assim, que colocasse em alguns colégios, se eu não me engano, já tem a parte de plantação, né? Você aprender a plantar um coentro em casa, uma salsa, para você ter sua coisa sem agrotóxico. Então, tudo isso os colégios do governo deviam fazer. Cristiane, não é ressalva, entrando nesse contexto que você falou, eu não sou nenhuma criança, né? Eu já tenho uma idade, já estou fazendo hora extra aqui, tá, gente? Estou fazendo já hora extra aqui. E eu te falo uma coisa, eu estudei num colégio chamado Polivalente. E quem já estudou nessa rede de escolas, tá, sabe que dentro desse contexto que você falou, nós tínhamos técnicas industriais, técnicas agrícolas e muitos outros, né, parâmetros para que a gente aprendesse profissões dentro da sala de aula. Tinha a questão de uma matéria que se chamava OSPB, né? Então, assim, essas dezenas de matérias, elas sumiram da rede pública. Pois é. Deixando a população sem esse benefício de encontrar algo que venha direcionar ele para um futuro próximo, né, de profissional, futuro profissional. Essa questão que você falou em relação a direcionar isso, eu acho um ponto de vista meu que a gente poderia, até uma dica que eu te dou para você incrementar e para todos os outros, é focar nisso. Focar como se desse uma olhada para trás. Porque é involução, não é evolução. Quando nós temos um melhor governo, uma melhor estrutura de saúde, uma melhor estrutura educacional, e isso vem perdendo gradativamente o seu valor até chegar ao momento que nós estamos hoje. Nós estamos perdendo gradativamente valores como família, valores profissionais, valores educacionais, a saúde, os profissionais. Eu tive a honra ontem, mudando, só saindo do ponto, eu tive a honra ontem de ir no bairro que eu morava e encontrar duas pessoas maravilhosas. Que quando ele me viu, ele disse assim, voltei no passado. Professores? Hein? Não, amigos, mas a gente teve isso na escola. Teve a infância, né? Justamente. Hoje a criança não tem infância. Hoje é celular. Hoje você não tem um tempo de jogar uma bola com seu filho, de brincar de eu dou um, de brincar de como é o nome? Garrafão, macaquinho. Macaquinho. Né, de baleou, de se esconder, né? Então, quem viveu isso, viveu uma maravilha. E hoje não se vive, não. A criança é só... Oi? Não. Qual é o raciocínio que vai ter? Nenhum. Não tem. A criança tem que pegar na terra. A criança tem que brincar. E isso você não vê mais. Aí o que é que acontece? Você vê muita criança doente. Mas é por falta de bactéria. Porque aí você tem que aderir bactérias. E você não tem. Então, vocês ficam a criança doente. Mas esse contexto, você direciona... Quem é o culpado disso? Tem um culpado, na sua opinião? Para a educação estar nesse nível que
não existe mais essa busca dessas questões sociais, vamos botar familiares? na teoria. Muitos dizem assim, é o professor que tem que educar. Não. Quem tem que educar somos nós pais. Você chegou a um ponto crucial. Não é o professor está ali para fazer o trabalho dele, para educar também. Mas a educação vem de berço. Se seu filho, pelo menos na minha época era assim, eu cheguei em casa com esse chocolate. Quem te deu? Não. Vamos lá devolver. Fulano, você deu ela? Não. Você apanhava. Hoje você não tem direito de bater no seu filho. Tá entendendo? Então, assim, a culpa de algumas coisas, infelizmente, somos nós mesmos que criamos. Entendi. Realmente é um ponto de vista seu. Eu corroboro com essa questão. Eu também vejo dessa forma a perda da questão do posicionamento familiar hoje. E depende desses critérios. A política traz muitos benefícios, mas tira muita coisa também. Se nós não soubermos votar, você vai colocar alguém lá na Câmara de Vereadores que não valorizam, não tem o mesmo critério social, educacional, familiar que você. Então analise tudo isso antes de votar. Então assim, falando em votar, falando em valorizar, nós temos que valorizar a Netox. É uma empresa que está aqui, faz esse serviço de trazer essa possibilidade da gente estar transmitindo esse programa para você que está aí em casa, você que está no ônibus, dirigindo, ouvindo a gente no celular. Então a Netox é uma empresa que está direcionando esse serviço aqui dentro de Cajazeiras às 11 para você que é da região. Pensou em internet, com velocidade, internet, fibra, é Netox. Entre em contato e já peça a sua. Vamos para a quinta pergunta. Quais as medidas você propõe para melhorar o sistema de saúde em Cajazeiras, especialmente o atendimento básico? Para melhorar a saúde, a gente tem que contratar mais médicos. Eu acho que possa ser que os médicos estejam com a carga horária já superada. Então, você ter mais médicos, eu acredito que o paciente seja melhor tratado. Porque até para você botar eles em outros hospitais, eles já estão cansados. A vida do médico não é fácil, não. Eles estudam pra caramba para chegar onde chegaram, mas não é fácil, não. Você pegar uma pessoa debilitada e às vezes você pega uma pessoa baleada, você tem que ficar ali horas e horas em uma cirurgia, aí você sai daquela cirurgia, você vai entrar em outra. Então, nós precisamos rever isso aí. A contratação de mais médicos, mais hospitais especializados e mais postos de saúde com mais gente capacitada, porque tem gente que está trabalhando, parece que não está gostando do trabalho. Então, eu acho assim, poxa, você se formou, você gastou, você perdeu horas de sono e você não dá um tratamento bom para seu paciente. Então, para que você se formou, já que você acha que não dava para você? Eu digo isso porque a gente passa dia a dia no SUS e vê o tratamento. Eu digo, poxa, então para que ela está aqui, velho? Eu passei por 2 situações que eu fiquei assim. Mas como você não vai debater, porque já tem os artigos, né, que a gente pode até ser preso por isso, a gente fica calado. É um ponto de vista. Na sua opinião, existe uma possibilidade disso acontecer? Você falou, tem mais médicos, abrir mais postos de saúde, mais hospitais. Eu acredito que sim, porque muita gente está se formando, né? E outros estão envelhecendo. Porque, infelizmente, a gente é assim. A gente cresce, fica no médio, depois envelhece e depois a tendência é a gente ir embora. Então, assim, o que eu acredito? Tem muita gente capaz ainda que está fora do mercado. Vamos pegar esses profissionais que estão fora do mercado, que ainda estão aptos a trabalhar, para ensinar aquele que está chegando agora a se tornar, ele amanhã, um futuro melhor. Então, tem capacidade.
Mas agora, eu falo em relação ao governo mesmo, eu não falo nem aos profissionais em si. Mas o governo é que tem que contratar. O governo é que tem que pegar eles lá de novo. Você quer voltar para o trabalho? Muitos querem, Rômulo, mas a idade já chegou. E aí você tem que se aposentar, você tem que sair. Mas você quer trabalhar, você ainda tem aquela fome de trabalho. Entendi. Entendeu? E ele, como ele já é um profissional já experiente, ele vai passar a experiência para o outro que está novo, está chegando. Então, meu amigo, eu acredito muito nisso, que essa possibilidade há. Hoje você tem um super hospital, que esse hospital da Boca da Mata parece um hospital de luxo. Realmente é um hospital de ponta. Mas e municipal, né? Você não tem uma emergência. Tiraram a emergência de um hospital daquele. Então... Agora, Cajazeiras 8 não tem uma emergência, que é o posto da 8? Mas não supre. É muito pouco. Então, seria uma demanda para se ter a busca da solução. Né? Dos primeiros. Porque eu creio que na política a gente tem que ser gradativo. Você tem que buscar as demandas mais urgentes e que realmente, dentro desse contexto da urgência, você tenha como lidar, né? Principalmente com a questão de outros 42 vereadores que estão para aprovar uma pauta, para aprovar uma demanda. Então, outros candidatos estiveram aqui e nós falamos sobre isso, sobre muitas ideias boas, mas que quando joga na Câmara de Vereadores, realmente há um entrave. É uma coisa que eu não entendo. Às vezes são propostas boas e eles travam coisas assim que a gente fica sem entender. O nome disso, como se chama isso? Política. Então, a grande questão, o meu ponto de vista, é que a política ela precisa ser revista. E, principalmente, você que está aí assistindo esse vídeo, reveja seus conceitos, analise a questão do candidato, em quem você vai votar. Eu estou batendo sempre nessa tecla, porque é muito importante esse serviço prestado social que nós estamos fazendo aqui. A TV Cajazeiras está abrindo as portas para trazer candidatos aqui, não para falar sobre o que eles fizeram ou ideias mirabolantes, e sim o plano de campanha, o plano de governo que ele tem para apresentar na Câmara de Vereadores. A proposta principal é essa. E, no meu ponto de vista, o meu voto está aqui para tirar as dúvidas, abrir as portas para o candidato vir até aqui bater esse papo. E você que está na dúvida, você que está dentro aí dos 25% da população que está em dúvida em relação a qual candidato votar, nós estamos aqui justamente para isso, para trazer essa demanda que a população tem, né, essas dúvidas, e formar essas perguntas para que as pessoas conheçam seu projeto de campanha. Tem uma noção, né? De quem é, do que você vai poder buscar, né? Porque para ser aprovado, você tem que passar por muitos. Falando sobre aprovação, nós temos aqui uma outra pergunta. Em Cajazeiras, ainda nós temos um problema com desafios na infraestrutura em relação à moradia, em relação a demandas como saneamento básico e outras demandas dessa forma. Bem sei, tá? Rômulo, bem sei. E dentro do seu contexto, dentro do seu plano de governo, você tem algumas metas para atingir em relação a essa demanda? Você tem? A infraestrutura do nosso bairro ainda deixa muito a desejar. Aqui tem bairros que ainda não tem esgoto, não tem luz, não tem asfalto, não tem escada. Uhum. Não sei se você sabe, ali indo para... Pegando aqui a Boca da Mata, que a gente vai sair no aeroporto. É o Caçange? Sim. Uhum. Pois é. Eu já rodei muito ali, cortar caminho, né, para chegar em Lauro de Freitas. Do outro lado você vê aquela coisa bonita e do lado de cá você vê aquela situação. Então a gente tem que melhorar aquilo ali com urgência, porque são pessoas, são moradores, são aquelas pessoas que vai botar a gente lá. Porque a gente não melhorar a vida daquelas pessoas.
daquela população. Fora outros lugares. Você está abrangendo Cajazeira, mas eu vou dar um pulo lá para Capelinha. Lá nós temos... Eu tinha uma casa lá que está no barranco ainda. E a gente pediu a manta e aí até hoje não chegou lá. Entendi. E o saneamento básico ali é terrível. É esgoto céu aberto. Você com posse da cadeira, você tem alguma emenda para ser colocada em pauta dentro do seu contexto de plano de governo? Já tem algo preparado ou não é o foco principal da Cristiane hoje? Não, o meu foco são os projetos. Sim. Mas quero buscar melhoria de tudo que eu vi errado. Entendi. Sendo a questão, né, que eu já bati um papo com outros aqui e realmente depende da atuação e do apoio dos outros colegas que estiverem lá dentro. Então, realmente, algumas coisas se tornam utópicas justamente por isso, se tornam sonhos da gente, como alguns aqui falaram sobre algumas questões. Mas nesse caso aqui não são só sonho meu. Isso aqui é uma coisa que vai beneficiar a população inteira. Mas quem vai dar a voz são os outros 42. E se o seu candidato não apoiar, tem lá, você vai ver lá se ele não apoiou a emenda que beneficia a sociedade. Se ele não apoiou, você tem todo o direito de não votar mais nele. Já aconteceu isso, a Câmara já foi limpa uma vez em relação a isso, de alguns vereadores que não apoiavam e não votavam no benefício da população. Então, para você ficar antenado, você tem que prestar atenção no que o seu candidato está fazendo lá dentro, se está apoiando realmente você. Porque você é povo, você é da periferia. Existe um grande contexto focado nisso, que é o seguinte, que um outro candidato falou aqui sobre isso, falou sobre, olhe os pontos de ônibus do centro da cidade e olhe os pontos de ônibus de dentro do seu bairro. Faça uma analogia, faça uma comparação e veja se você merece menos do que quem mora nesses bairros. Se você paga, inclusive, impostos, às vezes até mais caros, como eu já analisei também algumas contas de algumas áreas nobres, que pagam menos do que a gente aqui em bairros periféricos. E hoje, é porque eu não entendo, né? Porque assim, você não vai brigar sozinho. Mas hoje, tudo que era nosso é do pessoal de fora. Hoje, a energia não é nossa, a luz não é nossa. Então, você aí é obrigado a pagar uma coisa super cara, uma coisa que a gente é rico. Tá entendendo? Então, quem são os culpados das coisas acontecer? Somos nós que botamos as pessoas lá e não faz, e a gente continua deixando. E quem sofre somos nós. É gás subindo, é luz subindo, é água subindo. E até onde a gente vai chegar com salário mínimo? Então, fique atento às demandas que o seu vereador vai sanar e vai buscar soluções dentro da Câmara de Vereadores. Vamos para a próxima pergunta aqui com Cristiane. Nesse bate-papo descontraído, a gente está batendo um papo e realmente para você que é o eleitor, né, futuro eleitor aí, outubro está chegando, você ficar atento a essas questões. Cristiane, como você pretende atuar para apoiar a cultura e as tradições locais, principalmente no bairro de Cajazeiras? Como o seu reduto é Cajazeiras, então a gente está focando muito nisso, que você tem uma atuação aqui dentro de Cajazeiras. Com certeza. Meu trabalho é aqui há 20 anos. A cultura. Eu também tenho um projeto para a cultura. Aqui tem um rapaz que tem um espaço de boxe, eu até estou apoiando ele em relação a isso. Devagarzinho a gente está conseguindo os materiais para poder colocar. No caso, não pode ser totalmente gratuito, porque tem outros tipos de gasto.
Então, assim, mas vai ser um preço acessível que dê para todo mundo, pelo menos fazer esse esporte, até ver se eu consigo chegar ao meu objetivo e buscar com a prefeitura um local que a gente bote um centro cultural. Porque nós temos muitos talentos, mas não tem onde ele se apresentar gratuitamente. Ele não tem onde ele tomar uma aula de canto grátis. Ele não tem onde ele fazer um curso de balé grátis. E assim sucessivamente. É uma ressalva em relação a isso. Atualizando esse contexto, na semana passada eu participei de uma reunião onde foi dada o marco principal de início das obras do Centro Cultural chamado CEL, dentro de Cajazeiras. Bom. No espaço que fica em frente ao antigo Já Andrade, que agora é ProHope. Então ali tem uma área que era uma associação, depois virou um campo de futebol. Queria ser construído esse coisa de restaurante popular. Isso, e foi a demanda para essa questão de um centro cultural, um centro voltado à cultura e esporte. É um centro que vai ser... Eu tive a oportunidade de ver a planta. Eu estou falando isso porque você citou, tá? Então, assim, para quem ainda não sabe, dá uma chegadinha lá no nosso Instagram, tá? E dá uma olhada lá, porque eu particularmente fiz toda a descrição do que foi passado lá e tem um vídeo sobre o secretário, enfim. Para uma outra pauta a gente conversar sobre isso, mas vamos voltar à sua questão em relação à cultura. Uma outra visão sobre você dentro da Câmara e tendo o poder, né? A caneta lá, junto com seus outros colegas, 42 colegas. A Cristiane hoje, ela tem qual a visão para a cultura aqui na região de Cajazeiras? Aqui nós somos, maioria são quilombolas, né? É mais coisa afro, é o candomblé, né? Se você for olhar, Cajazeira é em peso essa cultura. E muitos ainda precisam de muitas ações a ser feitas. E eu gostaria muito de colaborar em relação a isso. Hoje a gente tem a Pedra de Xangô, que já está lá. Eu ia falar sobre isso. Já está lá no lugarzinho dela, que teve todo o espaço dela reformado. Então as pessoas estão aproveitando. Aquilo ali foi super bom. E meu projeto é esse aí, que junto com esse aí que você acabou de falar, para mim isso aí vai ser ótimo, Rômulo, porque aí eu vou poder expor o que eu posso querer, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, dar mais ideias, entendeu? Sobre a Pedra de Xangô, tem uma ressalva também, né? Não é a pauta aqui, mas a Pedra de Xangô, ela foi inaugurada, foi todo uma questão de uma visibilidade nas redes sociais, comerciais e tudo, mas hoje se encontra quase abandonada lá, sem ter uma atividade. Então, assim, fica aqui a ressalva, fica assim o meu ponto de vista. Espero que quem esteja assistindo seja alguém do governo, tal, e venha a ter um olhar mais carinhoso para Cajazeiras e principalmente para um ponto que é crucial justamente para a cultura nessa região, que seria um ponto turístico aqui. Como, né? Diz meu esposo, a gente casou ali, que não tinha aquela reforma, era aquela coisa lá cheia de mata, tá? Mas a gente, embaixo ela tem uma gruta, não sei se você já viu. Sim. A gente chegou ali e fez uns símbolos, tipo um casamento, e tirou uma foto lá. Aí a gente se casou naquela gruta ali. Que legal, né? Ficou na história. Ficou. E depois daquela reforma, eu pensei naquilo ali ser mais movimentado, realmente. E tá abandonado. Eu tive umas 2 vezes lá para fazer matéria, mas só que nem deu. Tava muito deserto, não encontrei uma pessoa que tivesse responsável lá. Então, enfim, sobre a cultura realmente precisa ter um foco, precisa ter um direcionamento de valorização aqui dentro de Cajazeiras, apesar também de já ter o espaço Boca de Brasa aqui em Cajazeiras, que é muito importante para a cultura daqui da região.
Tem muita gente também que não conhece o teatro, né, do é. Espaço Boca de Brasa. Convido vocês a irem lá conhecer. É a cultura viva que nós temos em Cajazeiras, e futuramente teremos também esse centro, né, cultural, vamos dizer assim. E enfim, é isso aí. Vamos para uma nova pergunta aqui, tá? Que é a 8ª pergunta, se eu não me engano. Aqui, a 8ª pergunta, Cristiane. O que você pensa sobre o papel do vereador na fiscalização do executivo municipal? Como você exercerá essa função de estar dando esse suporte para a fiscalização, principalmente essas demandas que vão ser cruciais para a população, né? Que chegam lá e alguns vereadores não valorizam, vamos dizer assim, e não abraçam. E quando houver, né, a votação, como vai ser essa questão dessa fiscalização sua nesse caso? Eu costumo falar, Romo, que eu vou fazer uma política diferenciada, né? O resumo do que eu vou fazer assim, eu não vou citar aqui. Mas eu sentando naquela cadeira, muitos verão a diferença dessa candidata aqui. Em relação a isso aí, bora botar aqui. Bom, vamos construir um hospital na Boca da Mata. Você, Não. Antes de você sentar com todo mundo, vamos bater um bate-papo entre os vereadores e ver, isso aqui é uma solução que é para a população toda. Você vai abraçar todo mundo. Então, esse projeto aqui, veja com carinho, porque são eles que botam a gente lá. Então, vamos abraçar. Eu acho que precisa ter mais diálogo, porque eu acredito que não tem esse diálogo entre os candidatos. É chegando lá, você está com esse projeto aqui, e aí? Aí o cara lê lá, não quero não. Então, eu acho que tem que ter um contexto. E eu vou buscar esse contexto. Entendi. É crucial, né? Ter a questão difícil, mas não é impossível. Busca da realidade. Porque utopia nós estamos já está vivendo há muitos sonho, anos. Nós ouvimos todos falarem, e quando chega dentro da Câmara de Vereadores, como você falou e outros falam também, em relação a some do mercado. Porque assim, eu não posso ir não, na reunião, hoje não. Pronto, eu vou lhe mandar pelo WhatsApp. Lê aí com carinho aí a proposta aí e veja se é viável a gente fazer esse hospital, ou seja, qual seja o projeto. Mas que seja olhando o benefício da população. Porque hoje a gente só chega em algum lugar é porque o outro coloca. Porque se aqui fosse um outro país que dissesse assim, você não precisa votar não, você vai lá se você quiser. E a nação toda não quisesse lá, o que aconteceria? Mas hoje nós somos forçados a votar. Então eu sou uma pessoa muito diferente de muita coisa. Eu não sou de acordo a muita coisa que é feita na política. Assim, eu mesmo estou fazendo minha campanha, mas eu estou procurando ajudar o máximo de pessoas que eu posso botando para trabalhar. Eu não quero pegar carro, alugar um monte de carro. Para quê? Eu só estou beneficiando a uma pessoa, enquanto eu posso beneficiar 10. Tá entendendo? Então, eu foco nessa situação, porque eu sei que todo mundo precisa. Uma pergunta fora do contexto aqui. Quantas vezes você foi candidata a vereador? Essa é a segunda. A segunda. Mas já foi candidata a deputada estadual? A última agora. Então... Eu não queria mais saber de política, não. Não queria, que na primeira campanha minha eu fiquei muito triste. Não vou citar de onde eu saí, que não é preciso. Sim. Mas, assim, eu fiquei muito triste, porque a gente vê coisas que, infelizmente, acontecem. E vai continuar acontecendo. Então, aí uma pessoa chegou agora para deputado e fez, não, vamos sair, que não sei o quê. Eu digo, não quero mais saber de política. Aí, insisti, eu resolvi sair.
E aí agora resolvi sair para vereadora para tentar pegar uma cadeira dessa e fazer diferente. Mas dizem que quando tá no sangue, você não tem como negar, Mas né? não tá no sangue não, rapaz. Eu tô aqui porque meu esposo é que falava de política, porque a família dele no interior sempre foi política. E ele falava, mas eu não suportava política. Eu digo, sabe, ele fez, rapaz, você sai, que você tem coragem, que você corre. Aí eu fiquei. Tá, e apareceu a oportunidade e eu saí. E aí, como eu fiquei chateada com o que aconteceu, eu não quis mais saber de política. Entendi. Fiquei trabalhando com política. No resumo, eu fiquei na política, né? Mas quando você abre mão da sua vida social e se entrega à política, eu creio que você tem que ter essa análise, né? Eu acho que todo candidato tem que ter essa análise de que pode haver esses impasses. É você ficar como alvo, você é uma pessoa que está ali exposta. O vereador, o candidato a vereador é isso. Então toda a sua vida vai vir à tona. Então tem um termo que é até engraçado que dizem, deixa eu lembrar aqui, é um ditado, né? Se não aguenta, para que veio? Então eu creio que a política é muito direcionada a isso. E tem que ter um pulso forte para a política. Quem se predispõe a estar abrindo a voz, a falar sobre política e ter foco nas demandas sociais, tem que estar a fim de resolver mesmo. Tem que botar o sangue na veia, enrolar a camisa e dizer, agora eu vou brigar. Tem que ir. Então, assim, para os candidatos eu vou novamente ressaltar, os candidatos que têm o que falar sobre a política, sobre o seu plano de governo, os microfones da TV Cajazeiras estão abertos para vocês. Vamos para a nossa próxima pergunta oficial, né? Porque essa daí foi mais uma curiosidade sobre a questão de quantas vezes você se candidatou, tá? E vamos lá, vamos para a 9ª pergunta aqui oficial, né, da gente, que é quais são suas propostas para promover a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade? Uma ressalva, sabendo que o foco principal é do governo estadual. Porém, a Câmara de Vereadores tem por obrigação também, de alguma forma, agir em relação a esse contexto que está dentro da cidade de Salvador. A violência está tomando conta de todos os bairros, das famílias, de todos os locais. Então a gente tem que ficar focado nisso e realmente trazer essa pergunta em pauta para você aqui. Só quem sabe é quem passa o dia a dia, né? Então, assim, eu acredito que o governo tinha que abrir mais curso para policiais, né? A prefeitura, a gente disponibiliza dos guardas municipais. Você fala concurso público para PM? Para PM. Sim. Teria que ter mais, né? Porque aumentar o efetivo. A demanda, eu acredito que é muito pouca. A gente tem muitos bairros. Então, se você quer uma segurança maior, você exige muita gente. Então, não tem. Às vezes a pessoa está numa ação, aí você foca naquela ação, aqui já fica desprotegido. Então, com mais pessoas trabalhando, você já tem outro sistema. Mas é geração de custo? Mas é custo e benefício. Aí você tem as escolas que não são protegidas, certo? Você vê que acontece muita coisa dentro das escolas. Então, eu acredito que teria que ter um guarda municipal em cada escola. Para pelo menos ter uma ação imediata. O município agir também, né? Os bairros ter mais rondas, que não tem. Algumas delegacias fecham meia-noite e você não... Acontece alguma coisa, você não vai, não acha a delegacia, você não acha. Eu digo isso que já passei por isso. Entendi. Então, eu acredito que o governo do estado, como a prefeitura, tem que olhar mais isso. Nós temos órgãos da prefeitura que não têm fiscalização dos guardas municipais. Uhum. Você bem sabe disso. Nós passamos muita coisa. Então, sim, brigamos muito até. Os guardas municipais
foi feito para isso, para guardar o patrimônio público. Se eu estiver errada. Não, é o contexto, é a direção. Que me corrija. Principal, né? Pois é. Do guarda municipal. Então, eu não vejo isso nas escolas. Eu vejo nas escolas um porteiro lá abrindo o colégio fechando, mas se tiver qualquer ação dentro do colégio, ele não vai poder agir porque ele fica até com medo. Mas, na sua opinião, inibe a presença de um guarda municipal. Com certeza. Em órgãos municipais, né, que são órgãos do governo municipal, e as escolas municipais pertencem ao governo municipal e responsabilidade pública deles. Então, na sua opinião, seu ponto de vista é que aumentando o efetivo da guarda municipal, direcionando para alguns locais que têm escolas, prédios municipais, diminui o índice criminal? Eu acredito que sim, viu? Porque assim, eu não vou querer me confrontar com uma pessoa que eu sei que pode me prejudicar. Uhum. Né? 1 a 1 não vai, mas aí chega a 3, mas aí você já tem outro comando, você já tem um fone para poder chamar, para poder a coisa se agilizar. E aí fica aquela coisa, sem nada, você fica sem proteção nenhuma. E até eles têm até o contato da corporação, da PM, né? Que pode fazer um canal, né? Uma via para que as coisas sejam resolvidas. Pois é. Então são coisas que precisam só ser articuladas melhor. Sim, sim. É uma coisa que eu acredito que seja tão simples, mas eu acho que eles estão lá com tanta visão que não vê o óbvio. Entendi. E para isso existem os candidatos a vereadores que chegam na Câmara com novas ideias e que essas ideias são para ser expostas justamente aqui. Foi um local que a gente abriu, né, os microfones, mas isso pode ser utilizado na Câmara de Vereadores com novas ideias, novos vereadores, né, que realmente há uma necessidade de uma renovação política em todo o contexto, cenário político, não só da cidade de Salvador, mas de todo o Brasil. Tem que ter uma renovação política. Eu vou entrar aqui, Rômulo, numa briga que isso é muito velho, esse mercado municipal de Cajazeiras. Uhum. Né? Eu trabalho lá até hoje. Sim. Então, assim, aquilo ali é abandonado desde que começou. Porque aquilo ali tinha tudo para ser o mercado. E ainda te digo ainda tem tudo para ser. É um prédio incrível ali, uma super estrutura. Mas a gente precisa de um representante de pulso que queira ver aquilo ali em pé. Porque alguns mercados deram certo. Lá no começo, você sabe que deu certo. Lá a gente tinha shows até 11 horas, meia-noite. Uhum. Né? Era. E o povo sabia, o mercado municipal está funcionando. Hoje o mercado está naquela decadência. Então, assim, uma estrutura grande daquela gastando dinheiro, porque aquilo ali paga energia e paga luz. Né? Então, já que tem poucas pessoas, por que não fazer uma reforma? Não pegar aquele estacionamento de baixo, fazer outro pavimento, pegar o pessoal que está lá, que estão poucos, põe lá e você traz outro órgão beneficiando a população de Cajazeira em peso. Há possibilidade, e é uma realidade ou é uma utopia essa questão? Há possibilidade de ser feito isso? Eu acredito que sim, porque a gente tem um estacionamento embaixo enorme, Rômulo. Para que aquele estacionamento ali na frente? Você faz os boxes e a população vai até trabalhar até mais tarde, porque não tem aquela coisa, tem que fechar o mercado. Tem gente que chega do trabalho 6 horas da noite, o mercado está fechado 5 horas da tarde. Poxa. E tem segurança lá? Não. É aonde eu estou falando. A questão da demanda da Guarda Municipal. Do Guarda Municipal. Uhum. Aquilo ali é um órgão público. Mas, assim, o que é que acha? A segurança, quem tem que pagar somos nós. Como? Se você malmente ganha para subir sua casa. E hoje ali tem tanto a Prefeitura Bairro,
que está localizada no mesmo prédio, e tem também o espaço, né, cultural ali, Boca de Brasa, que abriga ali dentro o teatro, né, do espaço Boca de Brasa. Que também todos esses então, assim, contextos... eu espero que os representantes estejam vendo isso aí e façam um benefício sobre aquele mercado municipal. Porque aquilo ali tem tudo para ser um mercado de Cajazeira primeiro de linha. Agora a gente precisa de uma pessoa que represente mesmo. Mas o que você fala, pessoa que represente? Um gestor que faça aquilo funcionar. Você crê que um vereador ele tem poder para modificar esse processo que está acontecendo ali? Aí é como eu estou te falando, aí já vai ser uma geração de um projeto, porque aí vai ter que ter mudança. A gente ali não, você ali não tem 50 boxes abertos. Então, se eu não tenho 50 boxes abertos, eu pego aquele estacionamento e faço esse pessoal todo ali embaixo. Eles vão ter as lojas dele lá embaixo. Aqui eu boto outro órgão que seja viável para a população de Cajazeiras. Traga um saque para cá, alguma coisa desse tipo. Porque o saque ali ele ia ficar centralizado. Muita gente, quando eu falei, gostou da ideia do saque ali. Então, seria bom para a gente que estaria lá embaixo trabalhando. Então, eu espero que isso aí aconteça. Vai ser bom para todo mundo. Para eles e para a gente. Entendi. Mas, enfim, é uma ressalva que você coloca em relação a isso, e é interessante do seu ponto de vista, sim, sabendo os problemas que já passaram ali na questão do prédio, sobre os permissionários dos boxes ali do mercado municipal. Que até hoje, desde 2016, né, se eu salvo engano, foi a inauguração, inclusive o próprio prefeito então, na época que era o ACM Neto, eu estava lá do lado dele e vi, né, ele puxar o tecido da placa e cortar a fita para inauguração. Então, realmente é um prédio magnífico, com a superestrutura. Tem aquele estacionamento, como você está falando, em relação a isso. Tem diversos problemas ali, na estrutura, enfim. Mas que depende de um salvador da pátria, vamos dizer assim. Alguém que realmente olhe ali com um olhar mais crítico, que traga uma solução para os problemas que houveram ali e continua tendo com todas aquelas famílias que ali, né, se acham ali dentro. Porque as pessoas que estão ali, meu amigo, são guerreiras. São batalhadores, né? São guerreiras, porque não tem menos palavras do que isso, não. Porque para estar ali dentro, você tem que perseverar, meu amigo. E tem aquela questão, né? A rotatividade ali, ainda continua a mesma rotatividade, saindo e entrando pessoas ali, tentando buscar uma melhoria? No caso dos permissionários, ou deu uma estabilizada? Deu uma estabilizada muito, muito. E ao contrário, em vez de estar entrando e saindo, agora foi mais saindo. Mas não teve nenhum vereador atual, né, no caso com mandato, que quis atender essas demandas que existem ali dentro? Não. Não, né? E olha que o que eu tô te falando aqui desse projeto, ali embaixo, no primeiro estacionamento, a gente falou com uns 3. Entendi. Mas, vamos deixar aí e a gente vai ver. Lamentavelmente, né, tem que fazer uma mudança estrutural dentro da Câmara de Vereadores, nesse quesito de que Cajazeiras não tem uma representatividade expressiva dentro da Câmara de Vereadores. E depende da população que chega a 1 milhão de habitantes, que consegue colocar 3, 4 vereadores dentro da Câmara de Vereadores, consegue colocar um vereador como o presidente da Câmara. Então, depende mais de você que está assistindo do que de nós que estamos abrindo aqui os microfones para os candidatos. Vou fazer um entretenimento com você. O que é que acontece no subúrbio? Você tem as melhores festas no subúrbio, você não tem? Sim. Você tem um ano novo bacana, você tem um São João,
Porque lá eles botam até o pessoal... Tem um evento que o pessoal faz... Como é que é o nome? O Arraial. Né? Tem dança de quadrilha. Será que Cajazeira não tem isso? Temos. Quem dança quadrilha, mas vai se apresentar onde? Quem representa Cajazeiras hoje? Cajazeiras só tem essa queima de fogos aí. Você não tem um show, né? Você não tem um São João, que aquilo ali, meu amigo, dá o São João. Porque muita gente não pode viajar. É uma vergonha Cajazeiras, com a potência que é, não ter um representante. Não ter um representante que foque nisso. Trazer o que em outros bairros periféricos está tendo a evolução, né? Chegando a evolução, e dentro de Cajazeiras isso ainda não está chegando. Então, assim, lamentavelmente, nós temos que bater nessa tecla sempre. Que precisamos de um representante expressivo de Cajazeiras. E isso é muito crucial e é urgente para as demandas que temos aqui. Apesar da prefeitura estar trabalhando dentro do bairro, porém, tem que ter alguém da comunidade, alguém de Cajazeiras para representar na política dentro da Câmara de Vereadores. Cristiane, a gente... Sim, pode falar. E que represente Cajazeiras, mas que não suma. Que ele esteja atuante. Mas o que eu estou falando é isso. Se o representante ele não atua, ele não é representante. É isso que eu estou falando aqui. Porque assim não adianta. Entendeu? Eu sou representante de Cajazeira, e aí você some. Não, é justamente isso. Então... É a questão que a gente está abrindo os microfones aqui para os que têm a possibilidade de serem representantes de Cajazeiras estarem aqui. Falando nessa mesa, explanando todas as suas ideias para a população que está nos assistindo agora. Continuo falando, os microfones estão abertos, agendem, né, a presença de vocês aqui, porque o povo, ele quer saber quem é o seu candidato. Às vezes o povo, ele vota num candidato e se arrepende porque não conhecia o projeto de campanha, o projeto de governo do candidato. Então, se você não conhece o projeto de governo, você não conhece o candidato. Meu ponto de vista é esse. Tá? Cristiane, a gente está indo para o finalzinho, tá? Aqui. A gente vai fazer uma última pergunta e para as ressalvas finais, o posicionamento político direcionado à política atual. Eu quero que você fale um pouco sobre isso e a gente vai, daqui a pouco, estar encerrando aqui o nosso bate-papo, foi bem descontraído. Novamente te agradeço você estar aqui, porque é muito importante. Mas você não sabe o quanto eu estou cansada. Eu imagino, estou vendo que você está bem cansada. Mas vamos lá, então vamos adiantar aqui, tá? Como você pretende abordar a questão da moradia e o déficit habitacional, principalmente, toda a demanda como vereador, toda Salvador, mas principalmente dentro de Cajazeiras? Eu acredito que hoje, Rômulo, se você olhar o jornal, como a gente assiste o jornal, nós estamos passando por várias secas, né? Sim, todo o Brasil. Desmatamento. E isso vai abalar muito. Então, assim, eu hoje sou contra a você desmatar para poder fazer construção. Porque o futuro vai ser muito doloroso. Mas tem uma solução, no seu ponto de vista, para que isso não aconteça e tenha uma possibilidade de uma solução, né, para essa demanda que existe, do déficit da questão habitacional? Porque ainda existe muita gente sem moradia. Eu falo dessas pessoas, né? Que estão em estado de rua, que a gente vê todos os dias aqui dentro de Cajazeiras. Isso aí é um ponto que você chegou que para mim foi essencial. Nós temos muitos moradores de rua, né? Alguns por problemas familiares, outro porque perdeu emprego. Aí a prefeitura tem muitos lugares fechados. Muitos centros fechados. Por que não fazer um prédio com vários
Não precisa ser um palácio, não, gente. Que para quem tá, para onde a gente tá, para onde a gente vai, já é uma melhoria muito grande. Digo isso por experiência própria. Eu trabalhava de 1 metro por 1 metro, hoje eu estou numa loja que, para mim, supre muito bem. Então, assim, poxa, eu estou aqui na rua. Você trabalhou com o quê? Ah, eu fui pintor, eu fui pedreiro, não sei o quê. A prefeitura tem muitas obras, não tem? Por que não pegar esse daqui e qualificar? Olha, vou te qualificar, vou te dar carteira assinada, vou te dar um local de moradia e você vai pagar com o seu trabalho. Mas se você acha que a pessoa que está aqui não vai fazer isso, aí você já faz um acordo. A casa é o valor tanto, você vai ganhar seu salário já abatido. Então ele já não vai ter problema de perder a moradia, que você sabe que muita gente perde a moradia, né? Uhum. Então por que a gente não pode fazer isso? Entendi. Tá entendendo? São coisas que para mim é só pegar e ampliar. Como teve esse coisa de chuva aí, não sei o que, aí tinha um hotel que tava sem uso. Eles não pegaram e não botaram o pessoal lá para tirar do frio? É a mesma coisa. É só você pegar e dar emprego e casa. Como muita gente ainda tem aquela coisa, gosta de tomar uma cervejinha, às vezes esquece que você tem que pagar a casa e termina tomando dinheiro na cervejinha. Pronto, a gente fica sem essa questão. Já fica sem esse problema, porque o dinheiro dele já está sendo descontado a casa dele. A moradia dele fixa, porque vai ser dele. Ele está tirando dinheiro, pagando a casa dele. Ele não vai perder a casa dele, porque ele tem um emprego. Porque a gente... Entendi. Toda hora a gente bota asfalto, toda hora a gente está em construção. Tem muita gente que está na rua que tem qualificação, Rômulo. Tem muita. Mas por ele estar com aquela aparência, ele não vai conseguir um emprego. Uhum. Para quem assiste internet e vê, teve uma pessoa aí que recentemente pegou um morador de rua, fez a barba dele e casou com ele. Ele está ali, às vezes, porque ele teve problemas familiares, é como eu falei. Ele teve desemprego, ele não teve um apoio, porque às vezes a família também não tem nem para ele. Então, são coisas que dá para ser feito. Outro dia eu passei na 7 Portas. Aí vi uma senhora lá com 3 meninos na rua. Eu disse, poxa, rapaz, se eu tivesse condições, eu todo dia traria sopa para esse pessoal de rua. Mas, infelizmente, eu não tenho condição. Não sei... Não tenho carteira também para poder estar rodando, né? E a busca é para trazer uma solução definitiva e não para ficar você intermediando, acha que ela né? quer estar ali na rua com aquelas 3 crianças? Aconteceu alguma coisa que ela foi parar ali, pô. No meio da rua, pedindo. Uhum. E aquilo ali me cortou o coração, rapaz. Porque não é fácil você passar por aquilo ali, não. A gente que tem uma casa, que tem o que comer, quando a gente está na rua, que passa da hora de comer, a gente fica surtando com fome. Imagine uma pessoa daquela. E moradia você tem de fazer em muitos lugares ainda, Romulo. O que precisa ser feito é você desmatar e plantar. Pô, eu tirei 10 árvores, eu vou plantar 20 árvores. Existem hoje projetos que são unidos, né? Que tem essa questão do estudo, onde dentro do próprio projeto, né, de prédios, eles fazem também a parte verde, né? Então já tem essa preocupação. Alguns projetos já estão se preocupando com isso. E esse seria interessante, baseado na tua ideia em relação a isso. Cristiane, eu agradeço novamente você. Quero que você dê sua ressalva final em relação à política. Passe seu número para o eleitor voltar a saber quem é a Cristiane, votar em você. Fale também sobre a questão das suas redes sociais, aí passe suas redes sociais. E a gente está chegando no finalzinho agora. Olhe para a câmera. Eu agradeço a você, fale para o Rômulo. pessoal.
né? Para quem não me conhece, me chamo Cristiane, né? Agora, mais famosa como Cris Chaveirinha. Meu número é 10268. Meu Instagram é Chaveirinha, não com A no final, com um Szinho. Quando chegar lá no H, um S. E lá você vai encontrar muita coisa sobre mim. Agradeço a Rômulo o espaço aqui para eu ter falado minhas propostas, meus projetos. Espero a gente bater outro papo. Né? Espero que nossos futuros representantes saibam fazer a diferença, porque nós precisamos de diferença, né? Nós somos a população que bota o candidato no patamar que ele chega. Então precisa ser mudado muita coisa assim, ó, para ontem. Primeiro, que o planeta está do jeito que está. Então, se a gente não tomar uma atitude em relação a muita coisa, a gente vai sofrer. A gente tem que começar a plantar agora. Já estamos sofrendo, né? Mas você ainda tem tempo. Se você começar a plantar agora, você ainda colhe fruto. Uhum. Mas é isso. Agradeço novamente a Chaveirinha, a Cristiane, conhecida popularmente, né, como Cristiane Chaveirinha. E convido você, que é o candidato a vereador também, tanto faz da nossa região de Cajazeiras quanto de todo Salvador. Os microfones da TV Cajazeiras estão abertos. Para quem assistiu até o momento, obrigado. Um grande abraço para vocês. E sigam a gente nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua inscrição, porque isso valoriza o nosso trabalho. E também tem o seguinte, se você puder, faça sua doação para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade. Cristiane, quero agradecer novamente. Um grande abraço. Gente, vote com consciência. Vote consciente. O futuro está na mão de quem vai estar lá. Valeu, um abraço e até o próximo programa.